Olá, estamos começando um papo de redação que vai ser o último do ano e excepcionalmente na sexta-feira, porque efetivamente essa semana agitadíssima só terminou mesmo na quinta-feira com o encerramento do julgamento no Supremo Tribunal Federal com relação ao rito do impeachment. Mas essa semana ainda teve mais, teve essa cai, não cai, do ministro da Fazenda Joaquim Levy, que está aí numa corda bamba e possivelmente vai começar o ano já como demissionário. E é sobre esses assuntos que nós vamos tratar aqui, mas antes eu gostaria de lembrar que quem vai participar dessa conversa são os jornalistas Helena Chagas, Sheila Damorim e Andrei Meirelles. Paramos, evidentemente, o nosso estúdio móvel aqui em frente às colunas do Supremo Tribunal Federal, onde tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Tudo que não se esperava. Quer dizer, terminamos a quarta-feira com o ministro Fachin dando um voto todo favorável a Alcunha, vamos dizer assim, se é que a gente pode definir como time contra a presidente. E contra a presidente. E terminou tudo a favor da presidente. Quase que um 7-1 do Brasil com a Alemanha. Foi um 8-3, uma coisa uma assim. Reviravolta completa. Como é que você... Olha só, eu acho que o Supremo assumiu um protagonismo que nessas horas, você tem o executivo muito fragilizado e fraco. Você tem o legislativo endoidecido nas mãos do Eduardo Cunha, que tem como principal objetivo salvar a própria pele. Aí, numa hora dessas, o poder moderador, né, como a gente até falou aqui outro dia, entrou em campo e colocou as coisas nos devidos lugares. Eu vejo essa decisão do Supremo não como uma interferência, não. Eu acho que o Supremo, na verdade, ele reafirmou o rito do Fernando Collor. Não acho que o Supremo tenha criado lei, não. O que ele fez de mais importante foi dizer que o Senado, antes de abrir o processo que ele recebe da Câmara, ele pode deliberar, que a Câmara autoriza e que o Senado decide. Se a gente fosse lembrar, eu cobri o impeachment do Collor muito de perto, no dia a dia. O Senado, quando recebeu a notificação da Câmara, ele a colocou em votação no plenário, antes de fazer a comissão. O julgamento final. Escolheu a comissão, não, antes de escolher a comissão. Quer dizer, houve um rito no Collor em que o Senado acolheu a denúncia que recebeu da Câmara. Então, por que ele não poderia fazer isso novamente? E se ele acolhe, ele também pode desacolher, arquivar. Então, isso estava claro. Muita gente estava levantando essa questão falsamente. Agora, eu acho o seguinte, eu vejo três coisas nisso. Primeiro, é essa coisa de submeter ao Senado. O que acontece é o seguinte, vamos pensar politicamente. Conseguir 2/3 na Câmara é uma coisa quase... É um quórum muito maior do que mudar a Constituição, etc. É algo muito difícil. Só se consegue se estiver construído politicamente com apoio popular suficiente para fazer isso. Se conseguir isso, no Senado eu acho que não haverá maior dificuldade, porque tem a maioria simples. Para quem consegue 2/3 aqui, conseguir maioria simples lá. Eu acho que isso aí não muda muito o jogo. O que muda foi quando o Supremo resolveu cancelar todo o rito que estava lá. Quer dizer, cancelou a votação secreta, cancelou a possibilidade de candidatura avulsa, que é uma tradição na Câmara. Eu acho... Deixa eu concluir, só um minutinho, deixa eu concluir. Eu acompanhei a sessão. Eu vi alguns ministros falando, como o próprio Barroso falando isso, deixando explícito o seguinte, que eles não reconhecem a legitimidade no Eduardo Cunha. Não disseram isso explicitamente, mas deixaram isso implicitamente. Eu acho que se tivesse um presidente, outro lá, com credibilidade, eu acho que o Supremo não entraria no interna corporis. Não é da uma da questão prática. interna da Câmara dos Deputados. Concordo totalmente com você. Eu acho que aqui a o Supremo condução foi contaminada. A condução. A coisa do Cunha está tipo, ser um adversário da presidente muito fortalecido nesse momento pelas denúncias contra ele e contra ela. E ele está conduzindo isso, não é só a coisa de, todo mundo falou, contamina a manifestação, porque as pessoas não vão lá, parece que elas vão defender o Cunha. Esse efeito interno, eu acho que foi no Congresso. Quer dizer, perdeu a Câmara dos Deputados. Perdeu a Câmara dos Deputados. O Cunha contaminou o impeachment, o rito. Aliás, disseram... Que atingiu a Câmara, que é isso que a gente está falando Atingiu aqui. a Câmara em termos, que a Câmara está dividida, né? O que acontece... Não, eu digo, a Câmara na medida em que o Supremo a instituição. Mas a gente, você tem um espaço interno da Câmara que não era jamais... Veja bem, é uma instituição que já está no chão, né, gente? É uma instituição que a mesa mas é o está no poder chão, popular, está degradada. independente do seu momento.
momento. mais do que degradar. Eu acho que o Supremo, estão criticando o Supremo porque ele não decidiu sobre o pedido do afastamento do procurador-geral antes do recesso. Não precisava, gente. Aquele julgamento de ontem já acabou com o Eduardo Cunha, já tirou... Só o seguinte, o pedido do do Procurador-Geral para afastar o Procurador-Geral Eduardo para Cunha. afastamento, exatamente. O pedido do afastamento do Procurador-Geral para o Eduardo Cunha. O julgamento de ontem já retalhou a decisão do Eduardo Cunha. Já deixou o Eduardo Cunha numa situação muito difícil, já pulverizou. Muito politicamente, Isso aí eu acho que ela tem delicada. razão. Com a decisão de ontem Eu do Supremo, acho, ele tá assim, se o acabado Eduardo Cunha quer politicamente. tocar o impeachment, é até melhor ele sair. Tipo assim, se ele Não, quer que o para impeachment tenha alguma Dilma, chance. eu acho que se eu fosse a Dilma pra Dilma agora, é melhor ele ficar. eu ficava torcendo para o Eduardo Cunha não ser afastado. Ser afastado, Porque eu enquanto também ele estiver concordo. ali, é uma garantia de que o impeachment não vai andar. Não, isso é verdade. Segura. Agora, vai Eu tá acho que tudo- nas pessoas isso não colou tão forte quanto colou nas instituições. Agora, vocês acham o medo do que- Eduardo Cunha, o efeito do Eduardo Cunha foi mais forte nas instituições do que nas ruas. Agora, o sentimento que ficou depois desse julgamento é de que agora o impeachment ficou mais difícil. Vocês Pois é, quer me avaliam dar a assim mão também? aqui hoje, ó. Eu avalio. Se bem que isso aí vem em ondas, né? Como diria Lulu Santos, né? A vida vem em ondas, o impeachment vem em ondas, né? Cada vez é uma onda para lá, uma onda para essa. Essa semana a gente viu, foi do chão ao céu. É. Mas o que eu acho? Ficou muito mais difícil, sim, porque na medida em que vai mudar o rito, você vai começar tudo de novo em fevereiro. O próprio fato de o Senado poder barrar e haver uma tendência, uma maioria pró-Dilma no Senado, já vai fazer com que muito deputado que votaria pelo impeachment já não vote. Esse povo gosta de ir sempre na certa, entendeu? Então, o na cara vai onda pensar, certa. pra que eu vou me expor, vou aprovar o impeachment, vai chegar lá, o Senado vai barrar. Esse Aí ele se raciocínio é muito expõe. comum. Ele se expõe. Então, não sei, eu acho tenho dúvidas. que ficou muito Tem mais razão, difícil. você tem razão. Ficou muito tem mais razão. difícil. Você também razão. acha, André? A olhos de hoje, sim. Agora, como é que vai começar o ano? Vamos dizer assim, o ano mesmo começa em março, como você até tinha dito. Mas em fevereiro, a primeira coisa que vai ser, vai ter eleição para líder do PMDB na Câmara. Também é uma coisa, uma gangorra, né? Voltou aquele negócio que o de lista... Voltou o Pisciani, quer dizer, Botou o a Pisciani. bancada está dividida ao meio. Está dividida ao meio. Ninguém sabe. E aí, quem depende tem de interesse, maioria. depende. Durante esse período até lá, vai ser uma batalha para ver quem tem maioria. Quem tiver maioria vai indicar, de acordo com a decisão do Supremo, os 8 representantes do PMDB, na comissão da Aí, André, DP. eu já duvido. E aí- Aí eu acho que qualquer um, seja o Pisciani, seja o Quintão, seja qualquer um que assuma, ele vai pensar 2 vezes e ele vai fazer alguma pactuação interna dentro do PMDB e dividir essas vagas. Não é possível mais o cara... Ninguém vai ter definir maioria para apenas ter um- trator. O cara pode ser eleito líder, mas ele não vai ter o trator na mão, porque ele vai Não ter uma vai. forte oposição lá dentro, seja quem for. Não, ele eu vai acho que ter agora que dividir tá essas todo vagas. mundo reposicionando as suas peças no Não bolo do pode, xadrez. não existe mais trator ali. Havia uma certeza de que tinha grande chance do impeachment engatar. Isso, no mínimo, botou uma dúvida. Assim, se você falar vai ter ou não vai ter, eu ainda tenho dúvidas. Por quê? Porque agora é isso, vai todo mundo reanalisar e como se posicionar. É O um PMDB quórum muito qualificado é um na Câmara, embora seja um quórum simples, aí, gente? fácil no Senado. E aí a Mas gente pros tem, dois ó, lados, e né? aí a gente tem uma Para os coisa. dois lados. E a gente tem uma coisa muito importante que agora vai também se reposicionar, é o poder econômico. Por quê? Porque o poder econômico quer o quê? Quer que a economia funcione. E aonde está a solução para a economia hoje? Está na política. Então, assim, as pessoas já começaram a ver. Isso Então, já está derrubando o essa nosso crise Levi, né? política. Não, assim, gente, a inflação foi a 2 dígitos depois de tantos anos. A gente foi rebaixado e tudo isso passou à margem da crise política. Por quê? Porque o mercado financeiro e os empresários têm muito claro, a solução para a economia, primeiro, tem que passar pela solução política. Então, resolvido, ou tem ou não tem impeachment, aí a gente vai ver Discutir. como discutir os problemas da Agora, economia. eu acho, Só Sheila, que que vai começar a ter indicador ruim, vai jogar Já contra. está tendo. Vai já jogar tem, contra já a tem presença. essa Não, mas semana, agora, montes, mais né? ainda, entendeu? Assim, agora o desemprego, que é uma coisa forte, vai começar. Então, a pressão da população em cima dos políticos, acho da classe política, vai ser maior. E tem a Lava Jato, gente, que todos os dias A gente Lava nunca Jato sabe todo o dia que tem vai notícia, ser. A né? Lava Jato é o imponderável. É isso, então, né? assim, A gente não sabe. Então, por isso que é Lava difícil Jato falar vai ter ou não vai ter. Eu outras acho que tá investigações 50%. policiais que estão em curso. Isso. É, porque E sempre são E várias. outras, né? são várias. E acontece, essa semana, por exemplo, houve uma busca e apreensão na casa do presidente da Câmara, né? Foi lá, pegaram o celular dele e Mexeram o no ministro bolso tem do paletó? Acharam o documento, Mexeram no bolso do bilhetinho no paletó. bolso do paletó. E o Procurador-Geral da República pediu também, o ministro Teori não aceitou, busca e apreensão na casa do presidente do Senado.
E várias investigações que foram reveladas agora, delações premiadas, etc., estão apontando que o presidente do Senado também entrou na alça de mira. Então, isso é um problema que agrava qualquer... desconstrói toda a costura. Eu acho que não foi. Eu acho que essa semana todo o PMDB entrou na alça de mira. O que também pode ser lido do outro lado, de que como é que o Temer vai assumir no lugar da Dilma com o PMDB destroçado. Você viu o nome da operação? Você viu o nome da operação policial? É, Catilina, quer dizer, foi lida no PMDB assim, os golpistas. Então, agora, eu acho que complica também. E por falar em Temer, e essa briga do Renan com Temer, que também se desenvolveu mostra essa exatamente semana. isso, que o PMDB está destroçado, que o PMDB está totalmente dividido. Mas isso não é um jogo já que favorece a presidente Dilma, já com o resultado e tira o porque Temer do caminho, que quem era a ameaça dela? Olha, a tentativa dela é essa, mas sabe o que eu acho? Juntando aqui um pouco com o que a Sheila falou, desses próximos tempos aí na economia, com a saída do Levi. Eu acho que a chance de sobrevivência da Dilma está no nome que ela foi escolher para substituir o Joaquim Levy. Porque é o seguinte, ela sabe que ela precisa botar alguém com perfil político. Por quê? Porque ela precisa conversar com o Congresso, conversar com o Senado. O técnico, que era o Levy, já não deu certo. Esse cara vai ter que acenar com um discurso desenvolvimentista com uma das mãos e com a outra mão ele vai ter que fazer uma política conservadora. Quem é o nome? Quem é o perfeito para isso? Esse gênio ainda não nasceu. Esse gênio ainda não nasceu. Mas tem nomes como o Armando Monteiro. É o último nome tem nessa, com esse perfil mais cotado. Tem uma combinação de uma dobradinha aí que botaria o Nelson Barbosa na Fazenda, mais o Romero Jucá ou algum político ligado lá aos senadores no planejamento, o que daria o tom político. Então, eu acho que a Dilma tem uma grande chance e um grande risco. A grande chance, se ela escolher bem, ela consegue afastar o impeachment. Se ela escolher mal, ferrou. Não, e agora é o seguinte, perguntando primeiro o que a Cília falou, se beneficia, eu acho que esse joguinho aí do PMDB beneficia o PMDB, porque nós estamos falando do PMDB, gente. E ele vai estar posicionado nas duas pontas para. Agora, gente, eu fico me questionando assim, nós passamos se ele em algum momento se unir, que é uma coisa que não se descarta. Eles brigam. Fique preocupado. O brigar está no DNA deles, né? Isso. A história eles se posicionam nas duas se em algum momento eles se entenderem, e tem uns bruxos lá que a gente conhece que sabem fazer esse entendimento, né, tem essa experiência, se eles se entenderem, depende para que lado que eles se entenderem, tem resultado. Agora já que Vocês se lembram, por exemplo, contra a Dilma, saiu o impeachment. Agora, gente, nós passamos um ano discutindo o país praticamente parado por conta dessa discussão política, que foi isso que aconteceu em 2015. E encerramos sem ministro da Fazenda. Encerramos sem ministro da Fazenda. A discussão parece finda, porém não, porque ainda volta para o Congresso, né? E ainda há a possibilidade de se questionar a decisão do Supremo com relação à candidatura avulsa. Que eles decidiram que nesse caso não pode, mas deixaram uma lacuna no sentido de que vai ter que explicar nos embargos declaratórios, provavelmente vai explicar que isso só vale para o impeachment e não para outras coisas. Porque teve vários presidentes da Câmara foram a partir de candidatura avulsa. Cecília, mas tem uma coisa, eu espero que agora, apesar desse rescaldo que ainda tem para ser avaliado, a presidente se atenha um pouco a esse problema na economia, porque um país como o Brasil real, né? não pode ter um cargo vago como hoje a gente está vivendo essa situação. O cargo do ministro da Fazenda está vago. Por quê? Porque o mercado e todo mundo já dá como certa a saída do Levy. O ministro já se despediu, inclusive, internamente de equipe. Essa semana ele teve café da manhã com jornalistas. Ele não quis bancar, foi insistentemente perguntado por umas 7 vezes, perguntado se fica de formas diferentes, sempre saiu pela tangente, mas o fato é, saindo. Como ele diz, então o senhor não confirma, o senhor também não desconfirma, é isso mesmo, ele é muito pelo contrário, brincou assim, ele está fora. O fato é, ele está fora. E como fica um país como o Brasil sem o ministro da Fazenda? Agora, gente, o mercado é dramático. O mercado a essa altura isso é dramático. Isso é muito dramático. O mercado a essa altura do campeonato tem que pedir desculpa para a Dilma, né? Porque tudo melhorou quando houve aquela grande possibilidade dela ter impeachment contra ela, né? O mercado reagiu bem, o dólar subiu, o dólar baixou, aliás, a bolsa subiu, deu tudo certo. Agora ele vai ter que pedir Agora ele pode ir embora. Já que a possibilidade dela ficar grande. Ou não, ele pode ir embora também, porque assim, como que você vai investir tudo se você não sabe nem quem é o ministro da Fazenda? Tipo, vamos discutir sério. Pode ser político, você pode escolher um político, um técnico, mas você tem que escolher, você tem que dar uma regra clara, você tem que mostrar o que você quer e o que você pretende. Tem que ter uma decisão nas próximas horas. Isso, tem que ter decisão nas próximas horas, não dá pra esperar. Ficar nesse nhenhenhen. É a pior coisa. Nós estamos falando do ministro da Fazenda, a gente não pode ficar
especulando uma semana a mais se é o Jucá, se Não, é não o pode. Armando, se é o Tombini, se é o Nelson. Barbosa, Mas ela tem que demonstrar. Tudo bem, É. nos últimos 15 dias a presidente estava preocupada com a corda no pescoço dela. Então, ela estava de olho no Supremo, de olho aqui. Mas agora ela ganhou um fôlego. Então, ó, olha para o outro lado da esplanada E e vamos embora. define. Deixa eu só fazer um registro aqui, falando um pouco disso. Essa semana também se decidiu o seguinte, que o maior empreiteiro do Brasil, Marcelo Odebrecht, vai passar o Natal na cadeia. Mas que o maior banqueiro Mas o maior- saiu. mas o banqueiro foi saiu. solto. O banqueiro foi foi o solto. André Sempre solto. O senador Delcídio Vai. Amaral também vai passar Passar na na cadeia. Ai, come pirula na É, cadeia. então, gente, e tem aí... E tem gente próxima e para tem- ir para cadeia fazer companhia a tem, eles. e isso tem, Esse é o e tem problema. perspectiva, inclusive, de todos eles, né, de alguma forma, vir a fazer delação premiada, né? E é assim que a gente E vai novas- entrar. E é assim novas que a gente vai coisas entrar o ano de aparecerem. 2016. É assim que a né? gente vai entrar. É bom a gente reposicionar os plantão para as portas da... É, Da que a gente delegacia. vai desejar um Feliz Natal. Feliz Natal para Natal. todo mundo, feliz ano novo. A gente espera que quando retornarmos o nosso papo, provavelmente em fevereiro, quando também toda a política brasileira retoma, a gente tenha boas notícias para A gente trazer para espera que vocês. 2015 aconteça, né, Cecília? Em 2016. Em 2016. É, bom ano novo para todo mundo. Tá Bom ano novo. Feliz Natal e muito obrigada pela Só não audiência. vamos brindar porque estamos em tempos de ajuste fiscal. Estamos em horário de trabalho. Muito obrigada pela audiência e até o próximo Papo de Redação em fevereiro. Feliz Ano Novo e Feliz Natal.